Se eu dissesse para vocês que eu não gosto de futebol, eu estaria mentindo. Porque não é que eu não gosto de futebol, eu odeio futebol. E nem é tanto pelo jogo, né? Não é tanto pelas regras do jogo, como o jogo opera, porque no final das contas é tão idiota quanto qualquer outro jogo, né? Tipo, em termos, não tem muito sentido, né? Tipo, basquete, eu gosto de basquete. E a grosso modo é basicamente o mesmo objetivo, né? São dois times, um quer levar a bola pro outro lado, um quer jogar na cesta e outro quer chutar no gol. Então, assim, não é pelas regras, acho que é mais por ter visto no Brasil como as torcidas organizadas, ou as torcidas como um todo, se comportam durante as partidas, né, ou após os jogos também. Eu me lembro voltando para casa, pegando o ônibus depois da escola, depois do dia inteiro trabalhando, indo para a escola, pegar uma saída de jogo e torcedores brigando ou apedrejando o ônibus onde estava. Essa minha rejeição ao futebol tem mais a ver com o comportamento dos torcedores, com o modo como se tornam primitivos do que realmente com o jogo em si. E por que eu falo isso? Porque essa semana você teve um caso exemplar no futebol no Brasil, você teve ali um momento que dá um pouco de esperança de que as pessoas possam ser melhores. Você teve durante o jogo do Vasco e do São Paulo, o árbitro Anderson Daronco solicitou que a torcida organizada do Vasco parasse de gritar cantos homofóbicos. Ele relata que ele ouviu a torcida chamando os torcedores do São Paulo de time de viado, e agora você tem uma nova regra na CBF, né, contra a homofobia, que também tem em parte a ver também com uma decisão do Supremo Tribunal para criminalizar a homofobia. Então agora isso é obrigatório nos estádios também, que as pessoas não sejam homofóbicas, que é uma regra básica de convivência na vida, né, que você respeite o outro, a existência do outro. Mas parece que às vezes você só consegue obedecer as coisas quando surge uma lei que te obriga a não fazer aquilo, porque senão você vai em cana ou vai ter que pagar uma multa. Então, nesse caso aqui da semana, você tem ali um exemplo de como as coisas podem gradualmente mudando, graças a uma decisão superior, né, uma decisão normativa, mas que podem mudando. Porque às vezes você suprime um comportamento, você vai lá, proíbe as pessoas de fazerem aquilo ali, e ao longo de um tempo vai mudando a percepção das pessoas, né? Como é proibido ser homofóbico, quem for homofóbico ou racista, né? Porque agora está na mesma categoria praticamente, quem for homofóbico ou racista vai ter que pagar uma pena. Assim as pessoas vão deixando gradualmente de expressar publicamente seus preconceitos, sua intolerância, esse comportamento que leva à discriminação. Eu quero aproveitar esse evento ali e falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como se molda nossa percepção do mundo e também esses preconceitos que surgem e como eles se transformam com o passar do tempo. Há algumas teorias que defendem que nós, seres humanos, temos aquilo que se chama de dupla evolução. Nós temos, por um lado, uma evolução biológica, como qualquer outro animal, para que nós nos adaptemos ao nosso ambiente e ao mundo que a gente vive. Então, provavelmente, o mundo contemporâneo nosso, que é muito diferente do mundo que nós vivíamos 100 mil anos atrás nas savanas, enquanto caçadores-coletores, vá mudando fisicamente, né, biologicamente, o que nós somos. Então, seria uma evolução para lidarmos com o ambiente no qual nós vivemos. Isso é uma coisa que todos os animais passam, e não apenas os seres humanos. Todos os animais são obrigados a se adaptar a um novo ambiente, a um novo contexto, ou eles desaparecem, ou eles se extinguem porque não conseguiram se adaptar. E a outra evolução também que ocorre é uma evolução cultural, que até onde a gente saiba, só nós seres humanos possuímos, que é essa construção simbólica nossa, que não é apenas física, mas cultural mesmo, e que estabelece certas regras, certos princípios, certos valores que regem nossas vidas, que mudam de maneira muito mais elástica, muito mais plástica do que a evolução biológica. Nossa cultura muda muito, e a cultura nossa ela varia tremendamente. Ela varia entre países, ela varia entre religiões, ela varia entre cidade, campo, ou mesmo no interior de bairros de uma cidade. Então a cultura realmente ela é muito diversificada e ela se transforma muito rapidamente, e mesmo a questão da homossexualidade passa por isso. Pelo que a gente sabe, outros animais também possuem comportamentos homossexuais, só que eles não têm a questão cultural, né? Então um animal na natureza homossexual não sofre discriminação como sofre numa sociedade humana, embora a gente saiba que historicamente na humanidade sempre houve homossexualidade. Em certos momentos havia uma cultura mais liberal que aceitava isso de maneira tranquila, sem nenhum tipo de questões, sem nenhum tipo de discriminação, e depois, em certos momentos também, você tem uma cultura muito mais retrógrada e fechada e intolerante que condena a homossexualidade. Isso vai mudando a partir dos tempos, né? Você observa com o cristianismo, por exemplo, ou com o Islã, você percebe uma tendência a penalizar, a punir a homossexualidade como se fosse uma degeneração, como se fosse um desvio. Isso tem muito a ver com a religião também. Porém, do século XX em diante, né, o final do século XIX em diante, você observa médicos, psicólogos estudando a homossexualidade e a constatação que eles chegam que, na verdade, é algo completamente normal,
que é uma orientação sexual, então as pessoas nascem assim, não é uma escolha. Até recentemente as pessoas diziam, né, que era uma opção sexual, como se alguém escolhesse ser gay, mas no final das contas você sabe hoje, através da ciência, através da medicina, que essa é uma orientação sexual. As pessoas nascem assim. Ninguém escolhe se tornar gay, ninguém escolhe se tornar bissexual. Quando você tem a ciência, né, o conhecimento, o esclarecimento, a pesquisa reforçando esse tipo de afirmação, isso contribui também, em parte, para a formação do nosso imaginário, da nossa cultura, para a nossa compreensão daquilo que acontece e também para as leis que vão gradualmente se adaptando a esse novo mundo. Porque até recentemente, por exemplo, no Reino Unido, até os anos 90, ser homossexual era um crime. Atos homossexuais, né? Você tem até o caso famoso do Alan Turing, que foi o criador do computador, como a gente entende, que era homossexual e ele foi punido pelo Reino Unido, ele foi punido pelo governo lá, passou por castração química, acabou se suicidando depois por depressão, mas assim, até recentemente você tinha países ocidentais que possuíam leis criminalizando a homossexualidade. E ainda hoje você tem vários países no mundo, aí, países extremamente retrógrados, países fundamentalistas, nos quais gays são presos ou até mortos pelo Estado, né? Porque a discriminação ela existe não apenas em nível estatal, mas também existe em nível da sociedade, né? Dos seres humanos, das pessoas no Estado. Você pode ter países que respeitam os direitos dos gays na lei, mas na prática as pessoas, os cidadãos, eles são muito intolerantes e homofóbicos. Que é mais ou menos o caso do Brasil, né? Atualmente o Brasil tem leis bastante amplas em relação à proteção a minorias, incluindo as minorias sexuais, mas na prática você tem uma sociedade extremamente religiosa e que utiliza a religião como um vetor de preconceito contra certos grupos. E curiosamente, às vezes você precisa da lei para que a lei comece a ditar o comportamento das pessoas também, para que a lei comece aos poucos mudar a percepção das pessoas. A partir do momento que é proibido você insultar um gay na rua, porque isso é um crime, você vai se conter e depois você passar isso aí para outras gerações também. Até um ponto em que as pessoas vão entender que insultar gays, pelo fato de ele ser algo que ele é, não é correto, não é certo, e você transforma o comportamento das pessoas. Então, nesse caso do jogo aí do Vasco contra São Paulo, o comportamento do juiz, né, respeitando a normativa da CBF, respeitando a lei brasileira também, é totalmente louvável porque vai passar um sinal de que isso não é aceitável dentro dos estádios. Porque você reúne ali dentro do estádio uma multidão de pessoas, milhares de pessoas juntas. O ser humano, como um animal social, tende a reproduzir os atos dos outros. Então se você tem lá um grupo gritando time de viado, os outros vão quase por osmose entrando nessa e insultando o time rival, o que já é uma idiotice, se for pensar, né, você insultar o time rival porque ele torce para um time diferente do seu, né? Ao mesmo tempo que você faz uma coisa que já é idiota por si própria, ainda unindo a isso, cometendo um crime que é o crime de homofobia hoje pela decisão do Supremo. Eu só quero relatar um caso aqui, tem a ver um pouco com isso, só para mostrar como há uma diferença de percepção nas coisas, né, no modo como se comporta. Quando eu morava nos Estados Unidos, o Santos ia jogar lá no estádio novo construído do New York Red Bulls, que é um dos times locais de futebol lá em Nova York. E daí, então, ia jogar o time local, o New York Red Bulls, e o Santos lá. E nós queríamos comprar os bilhetes com a torcida do Santos, que minha esposa é de Santos, a gente queria lá estar junto com a torcida deles e não conseguimos, porque tinham poucos assentos e a torcida organizada não quis vender pra gente. Então nós fomos lá e compramos assentos no meio da torcida do Red Bull, ou seja, no meio dos inimigos. E fomos lá assistir a partida de futebol e, sinceramente, gente, a gente ficou no meio do lado dos americanos, os americanos perguntando pra gente onde nós éramos, a gente falou que era do Brasil, que a gente estava torcendo pelo Santos, e foi um clima totalmente cordial, um clima totalmente amistoso, como a gente via em outros jogos também, em outras partidas norte-americanas. Em alguns tipos de jogos nem tem separação entre torcidas, as pessoas vão lá, sentam nos assentos delas lá, todos misturados, torcedores dos Yankees, torcedores dos Mets, de qualquer que seja o time. Fomos assistir partida de basquete lá entre os Knicks, o time da Carolina do Norte, todos misturados, não há nem separação de torcida. Então, assim, por quê? Porque você está lá para se divertir, está lá para assistir o esporte e não para matar o outro cara que torce para outro time. Basicamente é isso. Então, para mim, é muito difícil você pensar nesse tipo de hostilidade que surge em torno de algo tão banal como um esporte. Isso tem a ver com o lance da homofobia, justamente porque o que eu percebo muito é que desperta as paixões, de certo modo, nas pessoas, para o bem e para o mal, muito mais para o mal às vezes, e que leva a comportamentos que você isoladamente jamais faria, mas quando você está nesse grupo enorme de pessoas insultando os outros, xingando os outros, batendo nos outros, parece que você se torna parte da massa e age sem refletir muito. E por causa desses cânticos aí insultando o time rival, parece que o Vasco pode ser penalizado depois. Ou seja, como eu disse, às vezes você precisa de regras externas, regras de fora, né? Regras
dos tribunais, para que as pessoas passem a refletir sobre a sua condição, sobre aquilo que elas fizeram e tentem mudar depois. E ao meu ver também, quando a gente observa nas últimas décadas aí uma série de leis, uma série de países que legalizaram o casamento entre gays, que aceitaram a união entre gays, isso também manda um claro sinal para o mundo que a gente está falando de algo que é completamente normal, que é algo que existe na natureza, em outros animais também, não é algo exclusivo do ser humano. Então, na medida que começa a aceitar isso como normal, que é normal, isso vai derrubando também, de certo modo, certos preconceitos. É claro que é difícil, né? Tem preconceitos que são entranhados na sociedade, tem preconceitos que são milenares. Então é difícil você transformar isso em uma geração ou 2 gerações. Às vezes leva uma questão aí de 50, 100 anos para você transformar hábitos culturais, noções culturais, mas isso é possível e tem sido feito, a gente observa isso em diferentes instâncias. Por exemplo, até o século XIX, em muitos países do mundo, era normal ter escravos, era aceitável a escravidão, e depois você tem uma lei que muda isso, uma lei que penaliza isso. Hoje em dia é crime ter escravos, então você penaliza isso e você vai mudando aos poucos a percepção das pessoas, embora o racismo seja entranhado na sociedade graças a um legado de séculos de escravidão, tratando os negros como se fossem seres inferiores. Então é preciso, às vezes, que você tenha normativas que realmente conduzam as pessoas para um local de tolerância, de aceitação do outro, de respeito ao outro, e que nos permita viver melhor em sociedade. Porque a gente mora em países altamente diversificados, você tem todo tipo de pessoa com diferentes crenças, com diferentes posturas, que se vestem de maneira diferente, que pensam coisas diferentes, que têm posturas políticas diferentes e também que têm orientações sexuais diferentes. Se a gente não conseguir conviver com essa diferença, é muito complicado a vida em sociedade. Apesar de hoje nós estarmos vendo um retorno, né, a uma mentalidade tribal de meu grupo é bom e o resto é impuro, o meu grupo é correto, os outros são malignos. Então, assim, é um retrocesso, de fato, é um retrocesso a uma mentalidade fechada e prejudicial. Eu quero saber se vocês tinham visto essa notícia aí desse juiz, desse árbitro na partida entre Vasco e São Paulo, pedindo para a torcida do Vasco parar de entoar cânticos homofóbicos. E o que vocês pensam sobre isso? Vocês pensam que ter uma lei proibindo a homofobia, né, coibindo a homofobia, punindo, se isso ajuda a longo prazo a transformar uma sociedade, se não serve para nada, se isso aí é só uma balela, só uma mimimi? O que vocês pensam sobre isso aí? Quero realmente saber o que vocês pensam sobre imposições estatais ou sociais para coibir comportamentos. Me digam aí no comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.